sempre fui apertado. Nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando. Sempre apertado. Todo mundo saiu de perto de mim. Cara, todo mundo começou a pedir. Os funcionários começaram a dar baixa. Tchau, tchau, tchau. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Pai de família tem que odiar dívida. Mas pra entender, nessa fase você tava endividado ou não? Eu sempre fui apertado. Nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando. Sempre apertado. Pra mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso. Porque o problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Então todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quixute. Então o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Então eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal. Você nunca pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você. A comparação acaba sendo a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Você tá destruindo cada sonho seu quando você começa a olhar pros outros que não tem nada a ver contigo. Seu 10 dias antes, cara, eu recebi uma ligação. Eu fui trabalhar normalmente, não deixaram eu entrar na sala. Assim, ó, cara, toma aqui tuas coisas e vai embora. E me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu desempregado. E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino tá na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente eu casei 15 de junho. Em setembro eu comecei a minha agência de turismo, nos fundos da minha casa. E isso em 2005. Em 2006, a gente penou muito, a agência não estava dando muito certo, mas eu pagava as contas, fazia compras. Eu lembro que a gente era muito feliz com R$50 no final de semana. Eu ligava pra Janine, tem 50 pro final de semana. A gente já sabia o que ia fazer, a gente ia comprar o pote de açaí de 700 ml e deixar na geladeira o final de semana pra gente comer aos poucos. Alugava 2 vídeos na locadora pra ver final de semana, né? Porque não tinha Netflix, não tinha nada disso. Alugava 2 DVDs. No sábado a gente pediu uma pizza de R$26,50 no final de semana. Mas tinha que gastar. Chegou na mão, tinha que gastar. Tinha que gastar. E então, assim, 2016 foi muito difícil. 2006, 2007 a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com o Oriente Médio, fazer viagens focadas em Israel, a gente começou a prosperar. 2008 a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009 a gente explodiu, boom, viramos a 3ª maior empresa do país no segmento. 2009, Nossa. 2010, 2011 a gente ficou na liderança. Tudo dando certo. Dando certo na minha cabeça. Hoje eu vejo que eu tava fazendo um monte de burrice, eu vou chegar aí. Eu tava orgulhoso. Então, em 2009, 2010, eu comprei meu primeiro carrão, aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó pra todo mundo ver, os primos ver eu chegando de carro. Orgulho, vaidade. Eu achava que era o dono da verdade. Às vezes vinha um colaborador e falava, Thiago, acho que a nossa equipe de venda tá certa. Eu falei, você trabalhou aonde pra falar assim? Você tem qual experiência? Então não escutava ninguém, achava que sabia as coisas, não busquei consultoria, não busquei mentores. Mas tinha dinheiro, o dinheiro estava no caixa, eu estava achando, tá tudo bem, Deus está comigo, vambora. E aí quando chegou de 2013 para 2014, a gente já estava assim, fazendo muitos grupos famosos, muita gente famosa no Brasil fazia grupos de turismo com a gente. E aí eu fui fazer uma viagem nova, aí eu comecei a gastar a bel prazer. Tipo assim, eu ligava pro financeiro e falava assim, cara, quanto é que tem na conta aí? Eu não perguntava quanto tem quanto tem na conta. Você tratava a PJ como se fosse Meu Deus do pessoa céu. física. Eu quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente, orgulhoso, não tinha experiência, achava que tinha, e principalmente porque eu misturei PJ com PF. Sim. Então eu queria deixar a empresa pobre, portanto que eu fosse rico. E aí eu fiz uma viagem, eu viajava muito e tal, fiz uma viagem para Nova York com a Janine e recebi uma ligação de lá, falando o seguinte, olha, volta porque a empresa quebrou, tá de cabeça para baixo. Eu falei, como assim? Tá tudo bem, eu Pra você foi do nada. Foi do nada. A gente já sabia que estava assim, difícil e tal, mas a gente já tinha passado por outras dificuldades. Mas o que aconteceu foi que o mercado virou de um dia para o outro. A gente recebeu muitos grupos, 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1,80. O mercado virou para 3 e pouco, era dia de pagar fornecedor. Então, tipo assim, eu tinha 3 milhões de caixa, mas estava devendo 9. Não. Quebrei em 2,5 milhões de dólares, né? 2,5 milhões de dólares que eu paguei em 9 meses, vou explicar como. Quebrado. Aí o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Agora não tinha dinheiro pro fornecedor e não tinha dinheiro para devolver. Nossa, mãe. Gente.
Deu tudo errado ao mesmo Deu tempo. tudo errado ao mesmo tempo. Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino, que eu falo o seguinte: quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Você vai passar pelo que tem que passar, é plano divino. É uma conspiração divina a seu favor. Porque eu falei, cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí o que aconteceu? Automaticamente todo mundo saiu de perto de mim. Cara, todo mundo começou a pedir, os funcionários começaram a dar baixa, tchau, 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 perceberam que tava quebrando. Né? Um pai de família tem que odiar dívida. Senão ele vai trazer falta de energia emocional e espiritual para dentro da sua casa e é terrível. A dívida financeira, ela complica muito a vida familiar, a vida emocional, e para quem acredita em vida espiritual, a vida espiritual enfraquece muito. Então, eu me vim de um dia para o outro quebrado. Aí o que eu fiz? Não tinha mentor. Não tinha nada. Pedir ajuda. Aí o que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim, todo mundo ligando, processo, tomamos não sei quantos mil processos que eu tinha que ir. Nos processos eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído. Ninguém te ameaçando, pedindo dinheiro e não sei o quê, falando que vai não sei o quê. E você ainda tendo que ir no processo, todo mundo te acusando de tudo. Cara, eu só não morri porque Deus não quis. No meio disso, eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Não tinha mentores, eu tinha patrimônio. Eu queimei meu patrimônio de uma semana para outra, vendendo a 50%, 60% do que valia para pegar o dinheiro rápido. Então eu tinha apartamento na Barra da Tijuca, tinha meus carros, tinha terrenos, peguei tudo. Em uma semana eu vendi todo o meu patrimônio com o ideal de vou limpar meu nome. Isso aqui é o fundo do poço. Quando eu quebrei, comecei a ser processado e vendi todo o meu patrimônio, eu fui morar numa casa assim vergonhosa de aluguel, vergonhosa mesmo, uma entrada assim de uma comunidade. A gente passou por muita vergonha, muita humilhação, a gente foi muito caluniado. Muita gente inventava a história da gente. Então, normal. O ataque emocional era muito forte. Muita gente que tentou me destruir no nível máximo. Pensa no nível hard assim, de destruição. Hoje, bate na minha escola e fala assim, rapaz, sempre acreditei em você, cara, tamo junto. É impressionante, cara. Isso parece coisa de filme. As pessoas ficaram 2 anos tentando me destruir. Mas isso aí, você tem que ter cuidado, porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes você... A Bíblia também diz assim, ó, não diga que você vai para aquela cidade ou outra no outro dia fazer negócio, porque você não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. O fone toca, você sabe que é cobrança, você já começa a tremer, você já começa, meu Deus. Mas só que você tem que atender. Um dos maiores conselhos que eu dou é o seguinte, na dívida é que você tem que ser homem mesmo. Então, ligou, atende. Eu atendia com medo, tremendo, mas atendi e falei assim, olha, eu tô te devendo, o cara me xingando, eu vou te matar, eu sei que você vai me matar, eu não tenho como te pagar. Mas se você quiser, eu vou aí, assino uma promissória, a gente negocia em 12 vezes. Eu atendia todo mundo, não mudei de telefone, não mudei de endereço, né? Eu já estava nessa casa de aluguel e todo mundo sabia onde eu morava, todo mundo me cobrava e eu atendia todo mundo. Agora, eu fiquei um tempo em estado de choque em casa. Nesse tempo, eu aumentei muito a minha fé. Eu tive um insight em uma das minhas orações. Nessa época aí da quebra, eu conheci a Bíblia de verdade. Eu fiz todos aqueles testes. Eu passei pelo período da negação. Não, isso é tudo mentira. Deus não existe. A Bíblia não é... Se fosse, eu não estaria passando por isso. Passei por essas experiências até que eu tive minhas próprias experiências. E aí a minha fé aumentou muito. Nesse período que eu estava em várias orações, assim, eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim, não tem mais jeito. E aí Deus fala para Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso para Janine, minha esposa, falei, o que a gente tem na mão? Ela falou, Tiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que eu estava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em business e coaching, mas mestrado na universidade, 1 ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a isso, né? A tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no Facebook. E falei, ó, curso com o Thiago Brunet, eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Eu lembro que eu sempre fui um cara que defendi muito a verdade, né? Então eu falei assim, eu vou botar tudo, só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí eu botava lá embaixo, mestre em coaching pela Florida University e tal. Nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook e
12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. Porque eu tava dando curso, comecei a ser convidado para fazer palestras. Aí nas palestras eu vendi os livros. Aí tinha dia que eu voltava para cá e falei assim, Janine, te levantou tantos mil. Ela falou, então é só escalar agora, é só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. E a gente começou a montar um modelo de negócio. Você tem que começar, porque você não sabe da onde vai vir a virada do jogo. E eu sempre fui um cara, procurei todo mundo, muita gente perdoou a dívida, muita gente não perdoou, mas facilitou. Por uns 9 meses, todo o dinheiro que a gente ganhava, eu lembro disso assim, ó, porque eu sempre fui muito bom de ganhar dinheiro. Então eu ia pra rua, aí eu voltava com 50 mil reais naquele mês. Vendi livro, fiz palestra, não sei o quê, a gente pegava 49 mil, ligava pra credor e falava, ó, tenho 9 mil pra acertar, tenho 5 mil, tenho 40, tenho... E R$1.000 a gente comia e a gente ficou muito tempo comendo miojo. Um dia eu vou até escrever um livro chamado Um Miojo para Dois, que a gente já dividiu muito miojo, eu e ela, durante alguns meses. Eu passei por situações extremas também. A gente não vamos tocar no dinheiro enquanto a gente não pagar a dívida. A gente levou muito a sério. Então a gente não passeava, não ia no cinema, não comprava nada. Tipo, mas tem R$20 aqui. Chegou uma época que eu lembro que a gente tinha uma gaveta com dinheiro. Ela falou, vamos no cinema? A gente tinha muita bolinha de dinheiro, que era dos cursos. Eu falei, não vamos, é tudo para dívida. E a gente pagou muito rápido a dívida. E aí, cara, com essa experiência, porque como eu aprendi a dar palestra e fazer curso no pior momento da minha vida, eu aprendi muito rápido. Porque o teu estado emocional acelera muito o aprendizado, né? Então eu virei, assim... Você não tem opção. Mestre no assunto muito rápido. Então, isso foi em 2014, 2015, 2016 eu comecei a construir o nome do Instituto, meu nome. Em 2017 a gente deu a primeira explosão, assim. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou. E a gente começou a direcionar muito os cursos. Aí eu comecei uma conferência anual. E o Instituto Destiny, que começou nesse dia, nesse curso, hoje ele é avaliado e foi vendido por R$126 milhões. Quase 5 anos depois. Aí pronto, aí a gente começou a acontecer, as coisas começaram a melhorar.